o São Paulo rumo à final da Sul-Americana, teve festa da torcida no caminho para o aeroporto, empurrando o São Paulo para esse título aí, depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos o São Paulo pode conquistar um título internacional novamente. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, pô, vale valorizar tanto a Sul-Americana? Vale. Na situação do São Paulo, um clube que está precisando de títulos de expressão, para voltar a autoestima do torcedor, é importante. E agora, Córdoba está começando a saber que vai ter a final da Sul-Americana. Muitos colegas da imprensa, o Bruno Prado estava dizendo aqui, dizendo que muitas pessoas da cidade nem sabiam que ia ter a final da Sul-Americana, mas é um título importantíssimo para o São Paulo. Vai disputar aí com o Independiente del Valle. Uma boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Bruno Prado. Já começando, né, Mauro? Falando dessa situação do São Paulo. Era o nosso grande debate aqui nos bastidores. Vale valorizar tanto essa Sul-Americana? Minha opinião, vale pela situação do São Paulo. E é um título internacional, né, Mauro? É um título que dá uma confiança para o torcedor que está carente de títulos nesse São Paulo que vive uma crise política e financeira há alguns anos, né, Mauro? Acho que o título possível é esse, né? A realidade do São Paulo é essa. São Paulo não tem condições de brigar por título brasileiro. São Paulo não tem condições de ser campeão da Copa do Brasil. Não tem condições. Você viu o que aconteceu. Enfrentou o Flamengo, foi batido nos 2 jogos. Mesmo jogando bem em casa, perdeu por 3-1 e foi eliminado. Conseguiu passar pelo Palmeiras, né? Mas você vê, quando consegue passar por um muito forte, esbarra no outro e fica pelo caminho. E a Sul-Americana acaba sendo o título possível, né? Acho que assim, tem uma geração aí já numerosa de torcedores de São Paulo que nunca viram o time ser campeão, exceto o Campeonato Paulista do ano passado. E essa é uma possibilidade de um título internacional. Acho que aí tem uma questão também importante para a próxima temporada. Além do título, né, da premiação, que é a vaga na Libertadores, São Paulo pode ser, daqui a pouco mais de 24 horas, o primeiro brasileiro finalmente confirmado na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Palmeiras vai ser campeão sim, mas tem que esperar chegar na pontuação de campeão, né, ou ali naquelas primeiras colocações, matematicamente, São Paulo pode garantir isso amanhã. Então, acho que é um jogo grande para o São Paulo. A realidade de São Paulo hoje é essa. Não adianta ficar recorrendo à história, porque no passado, se você pensar assim, vamos pegar um exemplo radical, o América do Rio foi 7 vezes campeão carioca. Hoje não disputa nem a primeira divisão. Então, qual é a realidade do América do Rio hoje? Tentar voltar à primeira divisão. Ponto. O Vasco já foi campeão brasileiro da primeira divisão 4 vezes, foi campeão da Libertadores. Qual a realidade do Vasco hoje? Tentar sair da Série B. E a realidade do São Paulo é ficar na Série A e ganhar o título de mata-mata possível. Campeonato Paulista no passado, esse ano teve chance, perdeu, Sul-Americana, e a Copa do Brasil poderia até ganhar se de repente desse a sorte, sei lá, um time forte eliminado pelo outro, o caminho fica menos complicado, mas o caminho pesado que se apresentou com o Palmeiras depois do Flamengo não foi possível. Então, é o título possível para esse São Paulo, que não tem nenhuma perspectiva de que vai mudar radicalmente. Não adianta achar também que vai ganhar um campeonato, que no ano que vem vai ter um timaço. Por quê? Porque o clube tem dívidas, as receitas não cobrem as várias pendências, né? Ainda vive essa questão política que é muito controversa, muito discutida. Aprovou um estatuto aí que é muito questionável, né, Mauro? Não é a primeira vez, já houve aquele episódio da reeleição do Juvenal lá atrás, né? Que também não podia, mas acabou ficando no cargo, o Juvenal Juvencio, então presidente do São Paulo. Então é o título possível, acho que é um título internacional, tem uma certa relevância, e uma pena que vai acontecer numa cidade no interior da Argentina, contra um adversário que já não tem torcida, e o estádio não vai ficar cheio, deve ter 10 mil pessoas, cerca de 9, 10 mil ingressos vendidos. Digamos que eles na hora resolvam lá abrir um portão, distribuir do supermercado lá em Córdoba, né? Chegar lá na casa lá de Cúmbia, o pessoal tá dançando lá, quero ver um jogo de futebol, uns ingressos aí. Aí de repente você consegue botar uns 13, 14, 15 mil. Lá é Oktoberfest. Tem muita gente lá. Quer ver aí, tem ingresso aí. Todos no shopping ganham ingresso. Ganham ingresso. Porque o estádio comporta 57 mil torcedores e vai receber um público muito pequeno. Isso é uma pena. Mas a torcida do São Paulo, você acha que não enche? Você acha que o torcedor do São Paulo não tem como se levar daqui para Córdoba 50 mil pessoas. Não vai levar. Dessas promoções, desculpe, uma dessas promoções está acontecendo numa das praças lá, cobrança de penalidades. Se você marcar 3 penalidades, uma competição lá que eles fizeram, você ganha 2 ingressos. 2 ingressos. É isso. Só pra você... Se errar, ganha 1.
Acerta, ganha. De qualquer maneira, você ganha ingresso. Tem que ser assim. E se não participar, você é meu convidado. E assim, eu não estou aqui a diminuir a torcida de São Paulo, não. Se fosse qualquer outro clube brasileiro, também não ia lotar. Sem dúvida. Não ia lotar, não tem como. Levar 50 mil Córdoba fica mais ou menos umas 6, 7 horas de carro de Buenos Aires. Ou então você pegar 2 aviões. Ou pegar um voo fretado. É caro, tudo em cima da hora. Não tem como, entendeu? E também, claro, fosse uma Libertadores, você teria uma mobilização maior. A Libertadores tem um peso maior. Aí o cara vende o carro, pega emprestado com a sogra, dá um jeito. Mas a Sul-Americana não tem todo esse apelo. É importante para o São Paulo, mas não é, claro, um título que vai mexer tanto assim com o torcedor a ponto de fazer uma loucura. Então, se fosse qualquer clube brasileiro ou argentino não, se fosse clube brasileiro ia lotar, porque se você pega, por exemplo, o Boca, o River, tem torcidas nacionais. Então teria gente até da região que iria para o jogo, e até a repercussão seria maior. Como se fosse a final aqui no Brasil, em Brasília, ia lotar. Porque esse jogo era em Brasília. Era agora sábado em Brasília. Por conta da eleição, eles mudaram. Por que não mudaram uma semana? Poderia fazer esse jogo na semana seguinte, no outro sábado. No mesmo lugar, em Brasília. O segundo turno aqui no Brasil, acontecendo em algumas praças, ou nacionalmente ou não, ele é só no final de outubro. Agora, sobre o jogo, né? Falando desse jogo do São Paulo, pode ser o primeiro título do Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Isso tem um peso, Vamp, até pro grupo. Você acha que pro Rogério, porque a gente sabe como o Rogério é um cara, não é ambicioso, mas é um cara muito competitivo. Isso faz diferença? Isso vai definir até o futuro dele também, que eu acho que se não ganhar, ele não fica no São Paulo pra temporada que vem. Você acha que se o São Paulo perde a final, o Rogério não fica? Não fica não, porque o São Paulo vai mandando embora ele. O discurso dele tá todo dia aí batendo firme, não. Não, mas ele fala que pode me tirar. Ele não fala, eu vou sair. Não. Ele fala, se quiser me tirar, se eu não conquistar o título... Eu acho que ele não fica pra próxima temporada se perder. Não pela diretoria do São Paulo mandando embora. Ele sair. Tô vendo muito isso. Eu não sei não. Vocês acham que o Rogério entrega o cargo se ele perder? O término do brasileiro, ele dá baia. Assim, não dá pra saber, mas assim, o discurso dele às vezes dá a entender isso. Que ele pode sair se não ganhar. Assim, ele nunca afirmou isso. Mas ele falou mais de uma vez, ele tem falado bastante. Assim, é um jogo importante, é um jogo que a gente tem que ganhar. Se não ganhar, é muito complicado. Citou que ele, Miranda e Rafinha que tem título, se o mais não tem. Assim, não é uma coisa assim que dá para afirmar. E aí não é informação nenhuma. É pelas entrevistas dele. Ele passa algumas vezes essa impressão de que se não ganhar ele pode pedir para sair. Ele ser demitido não vai ser. E, repito, não é nem pela questão técnica, não, nós vamos manter o nosso treinador, é pela questão política. É muito confortável para a atual diretoria ter o Rogério ali como treinador. Então não vão mexer com ele. Mas ele, às vezes, pelo menos me passa essa impressão de que ele pode não querer permanecer se o time não ganhar. Mas, como eu falei, não tem informação nenhuma sobre isso. Mas nas entrevistas, às vezes, ele passa essa impressão, sim. Porque se for campeão, ele já sabe que vai jogar Libertadores no ano que vem, tem o Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no mês de outubro. Já fica sabendo tudo que vai acontecer na temporada passada. E até na questão histórica do clube, né? Dentro da pergunta que o Pilhado fez pro Vampeta, assim, eu acho que para ele é uma coisa legal. Na história do clube, eu li isso outro dia, né? Ele seria a quarta pessoa do São Paulo, né? Que ia ganhar um título como atleta e como treinador. Só o José Poi ganhou, o Muricy e o Nelsinho Batista. Só esses 3. O Rogério seria o 4º do São Paulo campeão como técnico e jogador. Ele já é uma figura histórica do clube, né? Como atleta, como técnico, ele ainda não é um técnico histórico do São Paulo, né? Tem esse peso pelo atleta que ele foi. Apesar de que ele já é uma coisa meio maluca aqui, né? O Rogério, essa semana, nos últimos jogos, ele chegou ao 10º lugar entre os técnicos com o maior número de jogos na história do São Paulo. Ele já é o 10º técnico que mais dirigiu o São Paulo na história, e nem tem tantos jogos, assim, contando as 2 passagens. Assim, para ele, pessoalmente, acho que seria bem legal. Ele campeão também como treinador, já que como jogador ele tem uma história espetacular no clube, talvez o maior da história do clube. Né? Agora, Mauro e Vanderlei, eu enxergo o discurso do Rogério um pouco diferente do Vamp, que eu acho que estavam cobrando ele na coletiva, e ele falou, se eu não ganhar a Sul-Americana e quiserem me tirar, eu saio. Não foi por causa disso, ele não fala, eu vou sair. Não foi por causa disso, não. Sair não, foi por causa de... Não, ele foi questionado numa coletiva, sim, e aí ele responde uma pergunta. Eu não lembro qual foi a pergunta. E aí ele fala, faz um negócio. Salário, pô. Foi salário atrasado, não foi... Você acha que eu tô preocupado aqui com salário, com dinheiro? Não, mas eu acho que não foi... A pergunta não foi sobre isso. Foi outra. Não, eu acho também, não tenho certeza. Agora, não é que ele vai entregar o cargo.
Eu não sei se o Rogério entregaria, até porque ele teria mercado hoje no Brasil para um time melhor que o São Paulo. Não sei se teria, porque o São Paulo, como você mesmo diz, é o 5º elenco do Brasil. A não ser que ele pense em estudar fora, em se reciclar. Mas eu duvido que o Rogério entregue o cargo. Mauro, Vanderlei, vocês concordam ou acham que realmente ele pode entregar se perder a final? Eu acho que, na linha que o Bruno acabou de abordar aqui, eu concordo que o São Paulo não tem nenhum interesse, mesmo com cornetagem nos bastidores ou cornetagem política, se isso acontecer, a direção executiva do São Paulo não tem nenhum interesse em demitir o Rogério. O Rogério continua sendo um grande para-choque, é muito importante. Ele toca a bola no peito dele para segurar muitas coisas por lá. Ele fala aquilo que ele pensa e a direção sabe que um outro treinador não teria essa cobertura que o Rogério tem por parte da grande maioria da torcida do São Paulo, que ainda considera ele, e que vai considerar por muito tempo, um grande ídolo, personagem muito importante, que gosta do... Bom, essa é a primeira parte. Agora, Rogério Ceni, eu acho que se ele não ganhar a competição, ele vai pelo menos repensar o que fazer, porque ele tem batido mesmo na tecla de que esse título é o título, é o jogo do ano, o jogo da década, salva a temporada. Eu também acho que salva, pela expectativa que foi criada, salva. É uma volta olímpica, é um título internacional, o Mauro César lembrou isso mais uma vez, que o time já se classifica para Libertadores, tem uma série de coisa boa que pode acontecer. Então salva a temporada. É mais ou menos na linha dos males o menor. É um título internacional, fora de casa, enfrentou um adversário, levou a torcida, entusiasmou nas últimas horas. Então, dá uma segurada. É importante. Mas para o Rogério, é o suficiente? A gente não sabe. Ele vai se perder, eu acho que ele vai repensar. E pode não mudar a posição, continua o trabalho, ele tem contrato por mais um ano, ele está lá, tem uma firmeza no trabalho. Então é isso, eu acho que ele vai repensar. O São Paulo não, com qualquer resultado, o São Paulo foi com o Rogério. Não poderia ter sido com alguém melhor. Eu acho que é isso. Mauro, você acha que realmente tem chance do Rogério entregar o cargo? Claro, tem aquela situação também, depende. Suponha, perde feio, aí é a cara do Rogério. Né? Chegar revoltado na coletiva de imprensa e falar. Agora, se for um jogo normal, uma final, bem jogado e perder... Você acha que o Rogério deu a entender isso? Lembrando, tá? O Kaique aqui da nossa produção me falou. Foi uma pergunta sobre qual era o maior alívio dele, Vamp. Depois que ele venceu o Atlético Goianiense nesse jogo de volta, que ele falou que era obrigação passar pra final. Qual é o seu maior alívio agora? E partiu dele falar do salário. Que ele não estava ali pelo salário. Com o Vitor Pereira. Sim, mas a pergunta foi sobre esse alívio do Rogério diante de tanta pressão depois da primeira derrota lá no jogo de ida pro Atlético Goianiense. É impossível falar sobre isso, né? Depende de uma série de fatores, né? De como o jogo vai se processar, o que vai acontecer. Perde jogando mal, perde jogando bem, perde fazendo papelão, perde porque teve o goleiro expulso. Tem tantas possibilidades. Não acho que seja possível. Aquilo vai estar dentro desse contexto que você falou aí. Feita uma pergunta, ele quis deixar claro que ele não está ali só pelo dinheiro. Foi mais ou menos por aí. Eu não estou aqui só pela grana, estou aqui pelo São Paulo também e tal. E aí ele fala, se não ganhar, se calar, eu trago meu cargo sem multa, tipo... Isso para mim não é importante. Eu entendo só dessa maneira. Não acho que ele esteja pensando em entregar cargo, está pensando em ser campeão. Não tem que pensar em entregar cargo, tem que pensar em ser campeão e ficar no clube. É isso que ele tem que pensar. Eu tenho certeza que é isso que ele está pensando, não pode ser de outra maneira. Acho que foi ali um comentário dentro de circunstâncias muito específicas. E qual a análise do trabalho do Rogério por enquanto no São Paulo? Acho razoável e será bom se for campeão. Se for campeão vai ser bom. Hoje é razoável. Tem altos e baixos. Se for campeão é onde podia ser campeão. Porque você chega, perde um campeonato paulista. Será bom porque seria ótimo se ganhasse o Paulista em cima do São Paulo, do Palmeiras, que perdeu daquela maneira, né? Se não tivesse tomado aquela virada do Palmeiras no final do jogo lá nos acréscimos, se tivesse de repente conseguido pelo menos duelar mais com o Flamengo na Copa do Brasil, porque... Mas ainda assim, Paulo, chega uma semifinal pegando o Flamengo, né? Sim, isso é o resultado, mas o desempenho do time é muito errático, tem muitos altos e baixos. O brasileiro que é ruim, né? O brasileiro é ruim. Até, então, assim, eu acho razoável, regular. Para mim seria ótimo se ele conseguisse se superar, e bem além. Agora, se ganhar essa taça, vai ser bom, entendeu? Tipo, fosse péssimo, regular, bom e muito bom, ou excelente, para mim está entre regular e muito bom. Excelente não vai ser.
excelente, ele teria que ter sido campeão paulista em cima do Palmeiras, bicampeão paulista, e teve a chance, ter feito um jogo mais duro com o Flamengo. Né? Jogou bem e perdeu 3-1 no Rio, o Flamengo só administrou, quer dizer, não foi páreo. Então, e aquela virada que foi realmente uma virada histórica, né? Aquilo ali vai ser lembrado para sempre. Os 2 gols do Palmeiras nos acréscimos, aquilo vai ser sempre lembrado. Na campanha do provável título do Palmeiras, tem lá uma vitória conseguida de uma maneira muito dura para o torcedor do São Paulo. Perder daquela maneira ali foi um negócio complicado. Então, acho que é razoável, pode ser boa. Excelente, não. Eu até acho que ele mesmo deve achar excelente, se for campeão. Porque ele é um cara muito ambicioso para se contentar só com isso. Acho que ele pensa grande, né? Enfim. Agora, Bruno, essa situação, né, do Rogério realmente não ter um trabalho excelente, só que em termos de resultado, pode ser um trabalho muito bom. Sim. E em termos de atuações, ainda fica devendo? É isso? O São Paulo realmente, que é o que o Vamp fala. Muito se fala, não tem elenco. O elenco do São Paulo não é nada ruim comparado à grande maioria do futebol brasileiro. Não. Poderia estar entregando mais em atuações, mas vencendo a Sul-Americana é muito bom o ano em termos de resultado? O que vai definir a avaliação da maioria das pessoas é ganhar o jogo amanhã ou não. Assim, eu acho que o brasileiro é ruim. As outras competições está dentro do que o time podia fazer. No Paulista, claro, fica marcado por ter tomado uma goleada no jogo de volta. Mas o Palmeiras era o favorito para ganhar o campeonato. Na Copa do Brasil, acho até que foi um pouco além, né? O normal era ter caído no Palmeiras, conseguiu passar e caiu pro Flamengo, que é normal, e fez um bom jogo no Morumbi. Na Sul-Americana está na final. O brasileiro é ruim. O brasileiro, o São Paulo, ele tem agora 8 vitórias, que ele ganhou as últimas 2, né? Até melhorou um pouquinho, mas são 8 vitórias em 28 jogos, né? Muito pouco, é muito baixo o número de vitórias no brasileiro. Também acho que o elenco era um elenco... não acho que o elenco do São Paulo é pior que o elenco do Inter, do Fluminense, que são times que estão ali em segundo e terceiro lugar. O Corinthians, talvez o Corinthians assim um pouquinho acima, mas eu acho que era por aí. Eu imaginava o São Paulo brigando ali entre os 6 primeiros, nessa faixa. Mas também coloco que acho que o time não brigou ali, ele até certo ponto brigava ali, porque ele foi avançando nas 2 Copas e acabou levando mais as Copas do que o campeonato. Muito, sem tirar o mérito de que tem lá em cima Inter e Fluminense, mas acho que a diferença desses elencos, eles são muito parecidos. Acho que a diferença de campanha é muito que um avançou mais nas Copas, o outro não avançou tanto e ficou mais no Brasileiro. O Inter saiu da Copa do Brasil no primeiro jogo, aí na Sul-Americana saiu nas quartas, o Fluminense saiu cedo das competições da Comebol, né? Primeiro da pré-Libertadores, depois na fase de grupos da Sul-Americana. E sem tirar o mérito, o trabalho do Diniz é muito bom no Fluminense, o Mano tá levando o Inter no Brasileiro bem, mas eu acho que a diferença é mais essa. O São Paulo foi para as Copas e não teve elenco no campeonato de regularidade para jogar as 3, e os outros, que eu acho que tem elencos parecidos com o do São Paulo, acabaram saindo antes das Copas e levaram mais o brasileiro, contando ainda com a campanha ruim do Galo, com o Flamengo também, em certo momento, largando o campeonato. Ô Vamp, se a gente falar, Vamp e Vanderlei Nogueira, se a gente falar em tradição, o São Paulo é favorito nesse título, né? É o favorito ao título, porque o São Paulo tem muito mais história, tem muito mais torcida. Agora, o Independente Del Valle estava disputando a Libertadores. É um time que vem incomodando aí em muitas competições, é um time chato, mas também muitas vezes é chato em casa. Esse Independente Del Valle, num jogo neutro, você acha que ele pode ser mais time que o São Paulo, e aí ser um jogo que tem mais time e outro tem mais história, ou não? Por ser jogo neutro, por não ter jogo de ida ou volta na casa do Independente Del Valle, o São Paulo é favorito. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, perguntando pro Vamp, nesse sentido nessa situação faz mais sentido a tradição do São Paulo ou o Independente Del Valle, que tem aí boas atuações recentes em competições internacionais? Ô Tico, eu gosto de ficar vendo os programas esportivos, né? Só que a gente trabalha aqui, eu gosto de ver das outras emissoras também, né? E ficar ali mudando de canal, vendo tudo. Por exemplo, antes de chegar aqui agora pra gente começar o nosso programa meio-dia, eu tava vendo, né, um programa do Sport TV, e tem um inglês lá, que é o Tim Vickery. Ele é um cara que analisa muito o futebol sul-americano. Ele é envolvidão nisso, né? E ele tava falando no programa que o Del Valle, ele não só mudou a forma de jogar, mas o futebol equatoriano. Né? Porque a primeira força é sempre o Brasil, a Argentina, e aí veio o Uruguai. Hoje o Equador é a terceira força. Sim.
da América do Sul, porque o Del Valle, com o sistema de jogo e os caras que eles trouxeram para trabalhar na divisão de base. É isso aí. Na divisão de base. E até o treinador que no começo agora foi para o Emelec, eu acho que está no Emelec que começou com isso, aí teve outro que foi embora para o México, né, Bruno? E evolucionou até o futebol da seleção equatoriana, que não tem tantos jogadores equatorianos espalhados no mundo todo. Então, vai ser um jogo duro. A gente está vendo aí falar do Del Valle aí em um monte de competições, já ganhou do Flamengo, já veio aqui o do Atlético Mineiro, né? Vem surgindo, a gente sempre escutou Barcelona, Emelec, LDU, né? Sim, são os times mais tradicionais. Hoje o Del Valle está participando de tudo. Ele chegou em várias competições. Então diz que ele até evolucionou o futebol do Equador, o futebol equatoriano. Foi campeão, tem um título. No ano passado foi campeão equatoriano. Equatoriano, estava vendo ele falando isso tudo e falou que vai ser tudo para o São Paulo. O São Paulo, suas tradições, foi campeão da América, foi campeão do mundo, né? A terceira maior torcida do país, estádio próprio, um gigante. Mas para esse jogo aí, tá em aberto. Eu acho que o São Paulo vai ganhar, mas tô vendo todo mundo falar que o Del Valle joga demais, né? Tava até passando o campeonato equatoriano, até nos Canardini, tá passando. Outro dia ele tava jogando.